Bom Dia Pernambuco. Olá, bom dia para você. É quarta-feira, 21 de setembro. Estamos juntos no Bom Dia Pernambuco. Hoje começamos com imagens de um lugar que está em festa. É Petrolina, no sertão do estado. A cidade completa 121 anos. 333 mil pessoas, em média, vivem no município, que fica às margens do Rio São Francisco. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a comemoração de aniversário. Neste momento o clima está bom, faz 23 graus. E a 722 quilômetros de Petrolina está o Recife, com imagens ao vivo aí para você. Na capital, manhã de tempo bom, os termômetros marcam 22 graus neste momento. A máxima prevista para hoje é de 31 graus. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização da doença de Alzheimer, que pode provocar atrofia no cérebro, levando os idosos à perda de memória e outros comprometimentos. Nesta edição do Bom Dia, vamos explicar sintomas, tratamento e formas de lidar com quem tem essa doença. Em Olinda, várias atividades vão marcar essa data. Quem está acompanhando é a repórter Bianca Carvalho. Oi, Bianca, bom dia. Oi, Meire, bom dia para você, bom dia para todo mundo. As atividades vão acontecer daqui a pouco aqui na Praça do Carmo. Veja só, o mal de Alzheimer é responsável pela maior parte dos casos de demência no mundo, mais da metade dos casos. Isso gera problemas de comportamento, de pensamento, de memória. Acontece uma perda progressiva dos neurônios, uma morte dos neurônios, Meire, por causa de um acúmulo que não é normal de proteínas no tecido do cérebro. Mas o que é que causa isso? Muita gente, eu escuto, você deve escutar também, dizendo assim: meu Deus, o que é que eu faço para não ter Alzheimer? Será que tem uma maneira de evitar? E o tratamento? Qual é o tratamento? A rede pública dispõe de tratamento. Daqui a pouco a gente vai falar sobre tudo isso e vai mostrar também as atividades que vão acontecer a manhã inteira aqui na Praça do Carmo. Meire. Combinado, Bianca. Até já já. E de Olinda, seguimos para Jaboatão dos Guararapes, porque está programado para hoje o julgamento de 2 dos 5 acusados da morte do médico Arthur Eugênio. O crime foi há 2 anos. O repórter Bruno Grubert está em frente ao fórum, vai trazer os detalhes para a gente. Oi, Bruno, bom dia. Oi, Meire, bom dia para você, para todo mundo que está assistindo ao Bom Dia Pernambuco nessa quarta-feira. Olha, esse julgamento era para ter sido realizado na semana passada, foi adiado para hoje e também tem novidades sobre os outros 2 acusados que tinham recorrido da decisão da Justiça de levá-los a júri popular. A gente vai explicar direitinho no Bom Dia como vai funcionar todo o procedimento do julgamento e também contar essa novidade sobre os outros 2 acusados ao longo do Bom Dia Pernambuco de hoje. Meire. Até daqui a pouco, então, Bruno. Vamos falar ainda sobre pensão por morte. Por exemplo, quando uma pessoa que trabalhou e contribuiu com o INSS morre, quem tem direito de ficar com a pensão? Vamos tirar essa e outras dúvidas com a repórter Daniele Fonseca. Bom dia, Dani. Olá, Meire. Bom dia para você e para todos de Pernambuco. Existem 3 classes de dependentes e entre elas estão alguns parentes, como o marido, a esposa, o companheiro de um modo geral. Isso vale também para casais homossexuais, os pais e até os irmãos da pessoa que morreu. A gente vai falar em que situação esses parentes têm direito à pensão por morte. Eu estou aqui em frente à agência do INSS, no bairro da Encruzilhada, no Recife, que é o local onde as pessoas vão em busca desse benefício, e ao longo do Bom Dia Pernambuco de hoje vamos trazer as informações. Meire. Combinado, Dani. E esta é para as famílias que querem manter a boa convivência entre adultos, crianças e adolescentes. O psicólogo Luiz Schettini Filho é o nosso convidado para explicar como se estabelecem limites, por que é importante ouvir o que o outro tem para dizer e como acabar com problemas na família antes que eles provoquem traumas. Ele vai participar do Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, que começa hoje no Centro de Convenções em Olinda. E já já o Bom Dia Pernambuco traz os detalhes. E tem mais. A esperança que vem da cana-de-açúcar é época de safra e de muito trabalho. Em Joaquim Nabuco, na Mata Sul, a produção nas usinas é intensa. Na Mata Norte também tem oferta de emprego. Veja o que é preciso fazer para concorrer a uma das 500 vagas oferecidas por uma montadora de carros. No sertão, o problema é a falta de chuva. Famílias estão saindo do campo porque não conseguem alimentar os animais nem tirar nada da terra.
Pedido de paz. Moradores de Paulista fizeram um protesto à noite. Eles fecharam uma avenida para reclamar dos assaltos na região. A polícia está investigando um novo caso de estupro no Recife. A vítima foi abordada por um homem de bicicleta no bairro da Madalena. E vamos ao futebol com Rodrigo Raposo. Oi, Rodrigo, bom dia. Bom dia, Meire. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. O Santa Cruz entra em campo pela Copa Sul-Americana. Nossa equipe está acompanhando a movimentação direto da Colômbia. Só tivemos acesso aos últimos 15 minutos da atividade porque o técnico Doriva optou por um trabalho fechado, secreto. O Sport começou a preparação para encarar o Santos na Ilha do Retiro. Richelli e Magrão estão treinando e praticamente certos no time. No Náutico, o clima é de otimismo para pegar o Paraná fora de casa. A vitória na última rodada deixou o Timbu mais próximo do G4 e animou o elenco. Essas e outras notícias, agora no Bom Dia Pernambuco. É hora de ajudar quem está à procura de emprego. Vamos conferir as oportunidades de hoje da Agência do Trabalho. Olha aqui, a gente começa com Paulista, na região metropolitana, onde existem 12 vagas para vendedor de consórcio com o ensino médio completo. O salário é de R$ 1.070. E no Recife, gente, 10 vagas para costureira com o ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.012,92. E aí, para concorrer a qualquer uma dessas vagas, é preciso ter 6 meses de experiência. Importante também anotar o número da central de vagas, está aí na tela, 3198-4721. Vamos repetir, 3198-4721. Boa sorte para os trabalhadores em busca de emprego. E a safra da cana-de-açúcar está movimentando o mercado de trabalho na Mata Sul do estado. Em apenas uma usina, na cidade de Joaquim Nabuco, são gerados 5 mil empregos. A criação de vagas trouxe alívio para os trabalhadores e mexeu com o comércio da região. São 6 meses de trabalho duro, mas eles não reclamam. É aí que a gente bota a alimentação de casa, né? Porque a não ser isso, quando termina aí fica tudo parado. A safra da cana-de-açúcar em Pernambuco garante trabalho para mais de 15 mil pessoas. Somente neste engenho da cidade de Joaquim Nabuco, na zona da Mata Sul, 5 mil empregos são gerados. Aníbal fez um curso técnico e estava pensando em sair da cidade para conseguir trabalho. Mudou de ideia. Pretendo dar continuidade ao meu trabalho por aqui, começando agora, né, aprendendo também, e seguir a carreira aí de técnico de segurança de trabalho por aqui. A maioria das vagas é para as plantações que devem produzir 600 mil toneladas de cana, só para essa usina. Na moagem, o caldo é separado do bagaço, que é queimado e se transforma em energia para mover as máquinas. Depois de separado, o caldo da cana é trazido para esse setor que é chamado a destilaria. Aqui passa por um processo químico e se transforma no álcool, que é vendido nos postos de combustível. Por dia, 300 mil litros de álcool saem daqui para as distribuidoras. Esse ano é esperado um resultado ainda melhor que no ano passado, quando Pernambuco liderou o Índice Nacional de Geração de Empregos durante o início da safra da cana. Nós, no ano passado, produzimos 420 mil toneladas de cana devido à seca que teve na região. Esse ano nós esperamos moer entre 600 e 700 mil. Fabricamos no ano passado 37 milhões de litros de álcool. Esse ano nós estamos fazendo uma previsão de 50 a 60 milhões de litros de álcool. Direto e indiretamente, nós damos emprego a mais de 5 mil pessoas, no campo e na indústria. Quem está empregado não quer nem lembrar de quando a usina faliu há 2 anos. Hoje, com a cooperativa no comando, eles não querem nem ouvir falar da palavra crise. Hoje estamos felizes, bem estabilidade, a cooperativa acompanha com seus deveres social, principalmente de pagamento de dia. Eu fico emocionado, que eu fico me lembrando do tempo passado, que o tempo que era passou parado, foi um sofrimento para muita gente. O dinheiro na mão dos trabalhadores movimenta o comércio das cidades da região. A quantidade de clientes, o movimento realmente melhorou, financeiramente melhorou, com certeza. Que bom, hein? E daqui a pouco veja como concorrer a uma das 500 vagas de trabalho oferecidas por uma montadora de carros em Goiânia.
O Bom Dia vai trazer ainda dicas, para quem está procurando emprego, é sobre preparação do currículo. E tem assunto de saúde, é sobre os sinais da doença de Alzheimer. Saiba como lidar com essa situação dentro de casa. Bianca Carvalho. E muita gente pensa que o único sinal é perda de memória, mas é preciso ficar atento a outros sinais também, porque são problemas de comportamento, de pensamento e de memória. Uma série de atividades programadas para acontecer aqui na Praça do Carmo daqui a pouco, a partir das 7h30 da manhã. A gente está vendo que todos os serviços estão sendo montados aqui. Daqui a pouco eu volto para falar sobre isso. Meire. Combinado. Até já, Bianca. E ainda as informações sobre o primeiro dia de julgamento de 2 acusados de matar o médico Arthur Eugênio. Essas imagens aí são ao vivo do Fórum de Jaboatão, onde deve acontecer esse julgamento. Agora são 6h10 e o Bom Dia Pernambuco volta rapidinho. Até já. Uma ação de saúde vai acontecer esta manhã em Olinda. É para chamar a atenção das pessoas para os sinais de uma das doenças mais temidas pelas famílias que têm idosos, o Alzheimer. E também para a importância de cuidar bem de quem recebe o diagnóstico da doença, que não tem cura e compromete várias funções. A gente vai conversar agora com Bianca Carvalho, que está lá na Praça do Carmo e vai trazer todos os detalhes para a gente. Ô, Bianca, é possível se prevenir de Alzheimer? Mire, é a pergunta que todo mundo se faz e que todo mundo gostaria de poder fazer essa prevenção, né? Já que cada vez mais pessoas no mundo têm esse mal de Alzheimer. Veja, de acordo com os médicos, e a gente vai conversar agora com a médica Carla Núbia, existe a atividade física, a atividade cerebral, a atividade social e também a nutrição, que são fatores importantes para tentar prevenir o Alzheimer. Quando a gente fala desses quatro pilares, a gente está falando, na verdade, do quê, doutora? Bom dia. Bom dia. Infelizmente nós não temos uma prevenção direta, mas essa prevenção indireta faz parte dos 4 pilares que a gente trabalha muito no cuidado da memória e no cuidado da saúde como um todo. Exatamente prevenindo lesões cerebrais. Então, várias doenças clínicas, se não bem controladas, podem vir a provocar lesões cerebrais e isso no futuro demência. E esses 4 pilares, atividade social, atividade física, atividade mental e a nutrição, se faz absolutamente importante desde a fase mais precoce da vida. Quantas pessoas no mundo têm Alzheimer hoje? No Brasil, vamos lá, no Brasil, qual é a estimativa? Temos mais de 1,5 milhão de pessoas com Alzheimer e essas cifras aumentam a cada minuto. Então, quanto maior a idade, maior o risco de ter demência. Com 80 anos, quase 50% das pessoas podem ter demência de Alzheimer. Eita, é muita gente. Doutora, pedi para a senhora continuar aqui com a gente para dar mais detalhes sobre essa doença, tratamento daqui a pouco. A prevenção a gente sabe que não é totalmente eficaz, mas aí a gente pode falar mais sobre esses pilares, né? De que atividade social que a gente está falando aqui, atividade física, atividade cerebral. Muita gente pensa assim, eu vou fazer palavra cruzada o tempo inteiro, porque eu não quero ter Alzheimer. Se não for sistematizado, você não tem ganho. Se não for sistematizado, não tem ganho. Gente, uma série de atividades programadas para acontecer aqui, a gente já está vendo uma mesa de café da manhã aqui montado, o pessoal aqui esperando. Eu não esqueço. Eu vou conversar com o presidente da ABRAS aqui, Antônio Rodrigues. A ABRAS é a Associação Brasileira de Alzheimer aqui em Pernambuco. O que é que vocês vão fazer aqui hoje? Tem esse café da manhã para receber as pessoas. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Hoje vamos ter um grande evento, que hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer, celebrado em todo o mundo. E hoje nós vamos ter várias atividades, começando com a yoga, depois nós vamos ter ginástica, depois nós vamos ter o Momento ABRAS, onde vai passar informações em relação ao cuidar da pessoa com a doença de Alzheimer e também cuidar do próprio cuidador, né? Não devemos esquecer isso, que isso é um dos principais objetivos da associação. Vamos ter também as atividades relacionadas à dança do ventre. Uma idosa de 80 anos, ela vai fazer essa apresentação para as outras, como exemplo, né, dessas atividades, e depois vai terminar com o frevo, né? Ou seja, vai ser a manhã inteira, então. A manhã inteira. E vamos também ter um espaço onde vai ter a carteira de estacionamento do idoso, onde o CEPLAMA vai estar aqui presente, e vamos ter também outras atividades relacionadas com orientações, nutrição. Então vamos ter um espaço com glicemia, também estética, né, aferição de pressão. Então vai ser um momento com muitas atividades hoje para o idoso. Presidente, e se a pessoa tiver dúvida, tem um caso em casa, alguns sintomas, a gente sabe que não é somente perda de memória, né, o sintoma, a pessoa pode vir até aqui, haverá médicos para orientar, tirar essas dúvidas? Vamos ter os profissionais de saúde, os profissionais de enfermagem,
enfermagem vão estar aqui presente e a doutora Carla Núpia também vai estar aqui presente a manhã toda para tirar essas dúvidas. Tá certo. Pedir para o senhor também continuar aqui com a gente, porque daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre o mal de Alzheimer. Meire. Até já, uma doença muito temida, né, Bianca, como você falou também. Hoje é feriado em Petrolina. O município está completando 121 anos de emancipação política e tem comemoração na cidade. Escolas, repartições públicas e as lojas do comércio de bairro e do centro vão estar fechadas. O horário de funcionamento do River Shopping vai ser normal. E quem explica o que está programado para hoje na cidade é a repórter Amanda Franco. A festa começa às 6 da noite com um desfile cívico pelas ruas da cidade. A concentração é aqui na Praça das Algarobas. Daqui o desfile segue pela Avenida Guararapes. Participam estudantes e bandas marciais. Os carros alegóricos vão contar um pouco da história de Petrolina. Mais tarde, após o desfile, tem DJ de Juan às 8h30 e a banda Aviões do Forró às 9h30 na orla da cidade, um local muito visitado por turistas que vêm a Petrolina. Voltamos ao estúdio. Então, parabéns para a Petrolina e para os moradores. E olha só, esta notícia saiu para um apostador de Petrolina o prêmio da Quina. O sorteio foi ontem à noite e uma pessoa ganhou sozinha. Valor do prêmio, R$3.705.000. A Caixa Econômica ainda não divulgou qual foi a lotérica onde o jogo foi feito. E os números sorteados são esses aí, ó, 04, 10, 15, 34 e 76. Tem gente rindo à toa lá em Petrolina, né? Parabéns! O projeto Ideia, que é ligado à Secretaria de Trabalho e Qualificação do Estado, está com inscrições abertas para cursos de qualificação de graça. É para trabalhadores autônomos e microempreendedores individuais e tem vaga em 4 cidades. Confira. No Recife, 20 vagas para o curso de práticas de congelamento. Em Goiânia, outras 20 para culinária regional. Em Nazaré da Mata, 20 vagas para designer de gola de caboclo de lança. Na cidade de Buenos Aires, também existem 20 vagas para pet applique, uma técnica de artesanato com tecidos. O interessado deve ter 6 meses de experiência e ser maior de 18 anos. Para o curso do Recife, é preciso ter ensino fundamental completo. Para os demais, pode ter ensino fundamental incompleto. As inscrições vão até sexta-feira e devem ser feitas no site www.cmptq.pe.gov.br. Olha, se qualificar é sempre importante, né? E vale para quem trabalha por conta própria e para quem quer ser funcionário. Também é importante saber se apresentar. E isso deve ser feito por meio de um currículo. Como usar esta carta de apresentação a seu favor e não contra? Seja persistente, mas também tenha paciência. É o que você vai ver na reportagem de Mônica Carvalho. Continua difícil arrumar trabalho, né? Porque tem mais gente que foi demitida e está procurando emprego. Além dos novos que chegam cheios de gás atrás de uma vaga. Como é que tá a luta? A gente já está mais de meses procurando e a gente já recebeu algumas ligações para fazer entrevista, mas a gente ainda não conseguiu. Estou tentando encarar no amor, procurando emprego, entregando, relevando, porque eu sei que não está fácil hoje. E para piorar, muitas vagas foram fechadas, sem contar empresas que desistiram do negócio. Pelo menos o mercado de trabalho não está parado, tem contratação, mas está mais disputado. E deve continuar assim no ano que vem também. Agora vamos pensar no que dá para fazer para aumentar as chances de quem está desempregado arrumar um trabalho. Currículo é a sua carta de apresentação, então capriche. Mas lembra da regra, menos é mais? Então não exagere colocando muitas informações. Seja simples, claro e verdadeiro. Coloque seu nome, telefone, a cidade ou o bairro. Não precisa do endereço completo. Para qual cargo você está preparado? Se você tem experiência profissional, escolha aquelas que sejam mais importantes e que tenham a ver com a vaga e a empresa para onde você vai mandar o currículo. Faça o mesmo com os cursos. Muitos currículos mesmo, eles vêm com informações que são contraditórias ao próprio perfil informado, né? Eles dizem que tem experiência com liderança e aí quando a gente começa a conversar, começa a investigar de fato o perfil profissional,
começa a cair um pouco em contradição, porque falta um curso para ser feito, até mesmo uma experiência que ainda não tem, e isso impacta e dificulta também no momento da contratação. Foto do currículo. Tá aí um ponto polêmico. Alguns consultores de RH dizem que é melhor não colocar, só se a empresa exigir. Então, se você for colocar uma foto, que seja bem feita, de uma forma profissional, que capte um pouco do que você é, do seu carisma, do seu melhor sorriso. Até a próxima. Boa sorte e segue o Bom Dia. E ainda hoje aqui no Bom Dia, as oportunidades de trabalho em Goiânia, na Mata Norte, são 500 vagas para trabalhar numa montadora de carros e não precisa ter experiência na área. Em Jaboatão, a expectativa é para o julgamento de 2 acusados de matar o médico Arthur Eugênio. Outro assunto desta edição é como conseguir a credencial que permite estacionar carros em vagas especiais. Veja também que a polícia está investigando mais um caso de estupro no Recife. A vítima foi atacada no bairro da Madalena. O Bom Dia também vai falar de um direito que envolve as famílias. Daniele. Meire, a gente está falando sobre o direito à pensão por morte e desde o ano passado teve mudanças nessa pensão para o companheiro daquela pessoa que morreu. A gente vai explicar sobre isso. Meire. Até daqui a pouquinho, Dani. E aqui no estúdio, nosso convidado é o psicólogo Luiz Schettini Filho. Vamos conversar com ele sobre a relação de pais e filhos, como acabar com problemas na convivência antes de gerar traumas. E mais, o acesso aos conteúdos de filmes e peças de teatro para pessoas com deficiência, que é um tema de um evento que vai ser importante. Quem vai trazer os detalhes, Pedro Lins. Bom dia, Pedro. Oi, Meire, bom dia para você, bom dia para todo mundo. O evento que é coordenado pela Andresa Nóbrega, que está aqui com a gente, e o Newton, que é publicitário, ele mexe com mídias sociais, está aqui com a Shiva, olha só, a cadela guia. A gente vai trazer todas as informações daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí, o Bom Dia Pernambuco volta em instantes. Está marcado para hoje o julgamento de 2 dos 5 acusados de matar o médico Arthur Eugênio há 2 anos em Jaboatão dos Guararapes. 4 acusados estão presos e 1 morreu. Há uma semana esse julgamento estava marcado, mas foi adiado e a gente vai agora lá para o Fórum de Jaboatão para conversar com o repórter Bruno Grubert, que está acompanhando esse caso. Ô Bruno, o julgamento deve acontecer da mesma forma como estava programado na semana passada? Oi, sim, Meire, do mesmo jeito, viu? Primeiro vão ser ouvidas 7 testemunhas, em seguida vão ser ouvidos os 3 peritos que participaram das investigações da polícia. Logo depois a justiça vai ouvir os 2 acusados que vão ser julgados hoje. Em seguida tem 2 horas e meia para a defesa e 2 horas e meia para a acusação apresentarem suas teses. Depois tem réplica e tréplica, mais 2 horas para que eles possam falar. Ainda tem a apresentação de um vídeo com depoimento de 24 testemunhas para que só depois os jurados possam se reunir e decidir se os 2 acusados serão condenados ou não. Isso tudo deve durar até o dia 27, até a semana que vem. Essa é a previsão da Justiça, que divulgou para a gente ontem. Por isso se tudo for cumprido, se os prazos forem cumpridos, né? Na semana passada esse julgamento foi adiado porque um dos acusados, o Cláudio Amaro Gomes Júnior, ficou sem defesa. Ele tinha 3 advogados. Um deles apresentou um atestado médico dizendo que não poderia estar presente e aí o Cláudio Amaro Gomes Júnior destituiu os outros 2. Entregou um documento para a juíza dizendo que eles não mais representavam o réu, então ele sem defesa, o julgamento não podia acontecer. Bom, a gente está aqui em frente ao fórum, o julgamento está marcado para começar às 9 horas da manhã, esse crime que foi em abril de 2014, o médico Arthur Eugênio foi assassinado, o corpo dele foi encontrado na BR-101 aqui em Jaboatão e o carro dele queimado lá no Recife, e por isso esse julgamento está acontecendo aqui em Jaboatão, porque o crime foi registrado aqui. A polícia chegou à conclusão de que foi um colega dele
que arquitetou todo esse plano por conta de divergências profissionais. É o Cláudio Amaro Gomes. E junto com ele também foram acusados pelo crime o Cláudio Amaro Gomes Júnior, que está sendo julgado hoje, o Líferson Barbosa da Silva também estão nesse julgamento de hoje. E aí tem o Jailson Duarte e o Flávio Braz, são os outros dois acusados pelo crime. Flávio, ele foi assassinado numa troca de tiros com a polícia no ano passado. Aí então, Jailson Duarte e Cláudio Amaro Gomes tinham recorrido da decisão de ir à júri popular. E ontem o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu que eles vão sim à júri popular. Esse recurso foi negado. A defesa deles pode recorrer de novo para que eles não vão à júri popular. E além disso, houve um pedido também de Cláudio Amaro Gomes, o médico que é acusado pela polícia e pelo Ministério Público de arquitetar esse crime, de, enfim, ser o mandante do assassinato do médico Arthur Eugênio. Ele tinha pedido uma prisão domiciliar, mas a Justiça também negou esse pedido. Bom, a família de Arthur Eugênio deve vir para cá, como foi na semana passada, acompanhar o julgamento. E a gente também está aqui, viu, Meire? Esperando o fórum abrir, que é às 7 horas da manhã, só que ele abre as portas. E aí o julgamento ocorre às 9 da manhã. E daqui a pouco a gente volta para trazer mais detalhes sobre esse julgamento desse crime que chocou bastante a sociedade de Pernambuco lá em 2014. Teve grande repercussão. A qualquer momento a gente te chama, Bruno, até já. E ontem nós falamos aqui no Bom Dia sobre a situação da seca em Pernambuco, lembra? De acordo com a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, 85% do estado enfrentam uma situação de seca muito grave e não tem previsão de chuva para os próximos meses, gente. Em Serra Talhada, por exemplo, que fica no sertão, a 418 quilômetros do Recife, agricultores estão abandonando o campo. A estiagem já se estende por 5 anos e a barragem, que abastecia mais de 400 famílias, secou. O sítio Forquilha, onde Dona Francisca mora, está sem água. Consequentemente, nada de pasto para o gado. Por causa disso, ela teve que tomar medidas sérias. Antes eu estava pensando que nunca ia sair daqui. Mas veio essa secona, minha filha. Eu vou sair, pronto, tem água. Por que a senhora não queria sair antes? É porque eu achava bom aqui, tinha água, a cacimba nunca secou, a barragem nunca secou. E agora secou tudo. Outro que teve prejuízo com a estiagem foi seu Rosimário. Em janeiro desse ano, ele preparou parte da terra do sítio Juazeiro para plantar milho. Mas com a seca, nenhuma semente germinou. 4 horas de trator, que deu em torno de R$400. E a gente plantou, por causa da seca, não deu nada. Perdido por completo. Tá aí, a situação é essa daí. Na seca, ninguém consegue nada. Era a barragem do Jazigo que abastecia a região onde Dona Francisca e seu Rosimário moram. Ela tem capacidade de 15 milhões de metros cúbicos e fornecia água para pequenas irrigações de cerca de 400 famílias. Mas isso mudou. É que desde 2011 não chove como deveria aqui no sertão. E aí a barragem ficou assim, totalmente seca, deixando as famílias que dependiam da agricultura e da criação de animais sem água. E de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a previsão de chuva para os próximos meses não é nada boa. De setembro a novembro não tem nenhuma previsão de chuva. São os meses campeões em falta de água. Em dezembro começa a pré-estação chuvosa. Só em janeiro é que esse clima pode melhorar. Infelizmente, ele vai parar por aqui. Encerrar aqui, a gente não tem mais como ir para frente. Sem chuva, na seca, não tem como, não dá. Que tristeza, né, gente? Olha, daqui a pouquinho você vai ver aqui no Bom Dia que hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer e tem orientação de graça em Olinda. A gente está acompanhando com Bianca Carvalho. Me preocupa porque, veja, no Brasil, 1,5 milhão de pessoas têm o mal de Alzheimer. No mundo, são mais de 5 milhões e a cada 4 segundos, Meire, já foi 60 segundos, agora a cada 4 segundos tem um novo diagnóstico de Alzheimer no mundo. Tem muita gente adoecendo, daqui a pouco a gente fala sobre isso, Meire. Até já então, Bianca. E o Bom Dia também vai ajudar os pais que estão enfrentando desafios na convivência com os filhos. Agressividade, falta de limite, problema na escola. O psicólogo Luiz Schettini Filho é o nosso convidado aqui no estúdio para trazer várias orientações, inclusive de convivência, a boa convivência entre as pessoas. A seguir também tem o futebol. Santa Cruz está na Colômbia para o desafio na Sul-Americana e ainda uma apreensão de drogas na zona sul do Recife. A polícia encontrou cocaína e crack dentro de uma casa. O Bom Dia também vai falar sobre um benefício importante, a pensão por morte. Quem traz os detalhes, Daniele Fonseca.
Nós vamos falar quais são os documentos necessários para a pessoa conseguir esse benefício e trazê-los para alguma agência do INSS. O Bom Dia Pernambuco volta em instantes com essa e outras informações. Moradores do conjunto Beira-Mar, no bairro do Janga, em Paulista, fizeram um protesto ontem à noite contra a violência. A gente tem imagens que foram enviadas aí para o nosso WhatsApp. Os manifestantes estavam com faixas e cartazes pedindo paz e reclamaram do alto número de assaltos na região. Eles queimaram pneus e entulho para fechar a Avenida Cláudio Gueiros Leite, a avenida principal do Janga. Nós procuramos, inclusive, a Polícia Militar, mas ainda não tivemos resposta sobre essa situação. O certo é que o povo está querendo aí segurança. E vamos circular pelo Recife agora com a ajuda das câmeras da CTTU. A gente tem uma imagem ao vivo aqui, olha. Essa aqui é da Avenida Boa Viagem, no bairro do Pina. O trânsito está bem tranquilinho, né? Também são 6 horas e 38 minutos. Quem está saindo aí da Zona Sul, que é para o centro, não está encontrando engarrafamento. Aí seguimos com imagens da Avenida Rui Barbosa, no bairro das Graças, caminho de muitos colégios, né? O movimento nas imediações da Ponte do Show aí está bem tranquilo, bem diferente do que a gente está acostumado a ver quando tem muito movimento na frente dos colégios, né? Com os pais deixando os filhos aí para estudar. E, gente, os idosos e as pessoas com deficiência que andam de carro têm direito de receber uma credencial que permite estacionar o veículo em vagas especiais. O motorista que não usa essa credencial pode levar multa. Hoje, em Olinda, acontece uma ação de saúde e cidadania e quem mora na cidade vai poder retirar essa credencial indo até a Praça do Carmo, onde está a repórter Bianca Carvalho desde cedinho. Ô, Bianca, quem quer solicitar essa credencial tem que ser idoso mesmo ou pode ser um parente? Vou te explicar bem direitinho isso, Meire. Já que você falou que tem essa ação acontecendo, desde o início do jornal que eu estou contando, né, das atividades por esse Dia Mundial de Conscientização sobre o Alzheimer, todas as atividades acontecem ali, perto do Coreto do Carmo, e lá também haverá um stand para que as pessoas tirem essa credencial. Não é mais adesivo, tá, gente? É uma credencial. Deixa eu pedir para a Regilma Souza, que é secretária executiva de Transporte e Trânsito de Olinda, mostrar para a gente. Vira aqui essa credencial, por favor, secretária. Assim, ó. Estacionamento, vaga especial. Isso aqui é no caso de Olinda, tem que ficar bem ali, ó, visível, para que qualquer pessoa possa ver essa credencial. Secretária, a Meire perguntou assim, é o idoso que tem que tirar isso ou alguém pode tirar por ele? Pode tirar por ele, através de uma procuração. Tem que ter uma procuração com a firma reconhecida, certo? Porque no caso de deficiente, de doenças em geral, que tem a cobertura legal, tem que ter um laudo médico. E aí, normalmente, as pessoas procuram com a pessoa que tem a doença ou que é deficiente. Então, se não puder... Ou então o próprio idoso, se ele tiver condição de locomoção. O próprio idoso, normalmente, eles vão mesmo, tá? Agora, fora isso... Pode ser também através de uma procuração, mas normalmente as pessoas que procuram são pessoas que ainda estão se deslocando, tendo a sua mobilidade ainda, mesmo que reduzida, mas ainda fazendo, acontecendo. Certo. Aí veja só, a pessoa vem, tira isso aqui, aí coloca assim, né? Vem cá, Everaldo, pra gente mostrar. Isso aqui tem que ficar daquele lado lá, do lado do motorista ou do lado de cá, aqui, no meio? Aqui por dentro, né? Por dentro. Veja, aí o idoso, por onde ele andar, ele vai levar isso aí e vai colocar no carro que ele tiver. A credencial é da pessoa. Tem que renovar sempre isso? 2 anos. A cada 2 anos. Certo. A cada 2 anos tem que renovar. Isso é o que a gente pede, porque se sofrer uma fiscalização, para tomar cuidado, porque às vezes as pessoas tiram e esquecem. Não tira mais nunca. Secretária, que documentação que é preciso apresentar para tirar essa credencial? Olha, é identidade, CPF e um comprovante de residência, idoso. Certo. Caso seja ou deficiência ou doença que coberta por lei, aí tem que levar um laudo médico. Certo. Gravidez também cabe, né, para mulheres grávidas? Mulheres grávidas também tem, tá certo? Vai ser provisório, no caso. Provisório mesmo. Certo. Gente, no caso de Olinda, a pessoa tem que ir, se não vier até aqui, essa ação que vai acontecer hoje, a Secretaria de Trânsito, de Transporte e Trânsito. O Detran também tira isso nos postos dos shoppings, então o atendimento ele é descentralizado.
No Recife, é a CTTU que tira. O danado, secretária, que acontece é o mau uso disso, sabe? A gente percebe que muitas vezes as vagas em estacionamentos são ocupadas por pessoas que não têm, às vezes, que não mostram adesivo, não mostram credencial nenhuma. Ou então estão com credencial, mas não tem nenhum idoso ali. Também não tem fiscalização, né? Exatamente. Não, e outra coisa, seria impossível, não vou dizer a você, não se preocupe que está sendo fiscalizado, que não é verdade. A gente não tem uma fiscalização que possa fiscalizar todas as vagas de idosos nem deficientes. Agora, o que é que acontece? Isso é cidadania, Mônica. Então, eu acho que é você ter consciência que aquilo dali está impedindo de um deficiente ocupar aquela vaga, poxa. Já tem uma locomoção que é restrita. Além disso, você coloca uma vaga que você ainda ocupa, e isso não é raro, viu? Não é raro. Infelizmente, eu tenho que lhe dizer isso. E no caso, a gente tem casos assim, por exemplo, de gente que pega a credencial da família e sai por aí. Entendeu? Então, infelizmente, a gente ainda tem que dizer, porque a gente poderia dizer, não, aqui não ocorre isso, mas um dia eu chego lá. Onde fica a secretaria, secretária? A secretaria fica na Bom Sucesso, aqui em Olinda, está na Rua Bom Sucesso 304. Tá certo, muito obrigada pelas informações, gente, é isso que a secretária falou, né? É preciso cada um ter consciência, porque se alguém está fiscalizando, a pessoa pode até não saber que ali naquele carro não tem uma pessoa idosa, você está usando a credencial sem ela ser sua, mas poxa, você sabe. Então por que fazer isso, né? Meire. Sabe por quê, Bianca? Falta bom senso, falta educação. É isso, infelizmente. No Projeto Educação de hoje, você vai descobrir o melhor horário para abastecer o carro. Qual seria, por exemplo, o melhor momento do dia para abastecer o seu carro? Será que abastecer o carro num dia quente ou abastecer o carro num dia frio causaria alguma mudança do desempenho do seu carro? A resposta é sim, e a explicação para esse fenômeno está na dilatação térmica ou no seu processo inverso, que é a contração térmica. Quando aquecemos as substâncias, a maioria delas tende a aumentar de tamanho ao ser aquecida, tende a sofrer dilatação. Exatamente o inverso acontece quando resfriamos aquela substância. A maioria delas tende a diminuir de tamanho, sofrer contração. A dilatação ela pode ter 3 sobrenomes. Ela pode ser uma dilatação linear, pode ser uma dilatação superficial ou pode ser uma dilatação volumétrica. Linear porque está ligado à ideia do comprimento, superficial quando está ligado à ideia da área e volumétrica quando está ligado à ideia do volume. Então, as substâncias, elas mudam suas características geométricas quando mudamos a temperatura dessas substâncias. Abastecer o carro num dia quente vai fazer com que aquele combustível esteja menos concentrado, afinal de contas, você teria a mesma massa da gasolina, só que num volume maior. Já num dia frio, você teria ele mais concentrado, porque você teria a mesma massa ocupando um menor volume. Colocando esse combustível no seu carro, a fração da massa que vai entrar no seu tanque passa a ser maior. E aí, quanto mais massa, mais energia e o carro pode vir a ter um melhor desempenho. Abastecer o carro bem cedo é muito melhor do que abastecer o carro no início da noite. Afinal de contas, bem cedinho, aquele combustível passou a noite toda liberando calor e aí foi diminuindo de volume, foi sofrendo contração. E aí passa o combustível a estar mais concentrado e essa concentração ela é muito relevante para o desempenho do veículo. Bom, a gente começa o nosso momento esportivo do Bom Dia falando da Série B do Campeonato Brasileiro. No Náutico, o clima parece ser de otimismo para o próximo jogo, Rodrigo. Pelo que o time produziu em campo, né, Meire? Principalmente nessa última partida agora, com o Givanildo não perdeu ainda, mas nessa última partida conseguiu conquistar uma boa vitória, quebrou aquela sequência que já durava 4 jogos sem vencer, inclusive está invicto sob o comando do técnico Givanildo Oliveira. São 2 empates e 1 vitória. É nesse clima que a equipe vai encarar o Paraná sábado fora de casa. Vencer o Paysandu colocou o Náutico de volta na briga para subir de divisão. Agora é dar continuidade. Estamos aí a 3 pontos do 4º colocado e nós estamos no bolo. Mesmo na 11ª colocação, o Timbu está apenas a 3 pontos da última vaga no G4. O equilíbrio fica evidente nesta edição.
Por exemplo, o Bahia, que a esta altura no ano passado também estava em quarto lugar, tinha um aproveitamento de 58%. Este ano, o aproveitamento é de 50%. O Náutico, com 46%, precisa seguir vencendo para melhorar o aproveitamento e entrar no grupo dos 4 mais bem classificados. Eu acho que o campeonato está em uma fase muito complicada para todos os times. Está se definindo tudo agora, na reta final. E a gente sabe que a gente não pode vacilar, porque qualquer vacilo a gente vai parar lá embaixo e para recuperar vai ser difícil. Não devemos perder ponto. Sabemos que o jogo diante do Paraná vai ser difícil, mas também sabemos da nossa qualidade do grupo. E agora é manter a mesma pegada, a mesma determinação, até porque a responsabilidade aumenta. Nossa, que pressão psicológica. Aumenta mesmo. Pois é, e o Sport voltou aos treinos para encarar o Peixe no fim de semana. É um jogo muito difícil para o Sport, porque o Santos está lá em cima na classificação, né? O Leão só vai entrar em campo no próximo sábado, pega o Santos, o jogo vai ser na Ilha do Retiro. O time terá a volta de 2 importantes jogadores do elenco, mas vai perder um atacante. Depois da derrota em casa para o Curitiba e de um dia de folga, o Sport voltou a treinar. Iniciou a preparação para enfrentar o Santos no próximo sábado, novamente na Ilha do Retiro. E para esse jogo importante, na luta contra o rebaixamento, o técnico Oswaldo de Oliveira deve ter 2 retornos na equipe. O goleiro Magrão, que estava suspenso e contra o Peixe vai completar 600 jogos com a camisa rubro-negra, e o volante Richelli, recuperado de lesão. Por outro lado, uma notícia ruim vem do departamento médico. O atacante Ruiz deve ficar de fora da partida. Ruiz, ele sentiu um desconforto, certo, durante a atividade do jogo aí contra o Curitiba. Apresenta dores ainda, o exame físico, essas dores obviamente preocupam a gente. Eu coloco como improvável a presença dele no jogo do sábado. Vai ser um grande jogo na Ilha do Retiro e o Sport, mais do que nunca, precisando vencer. Um time que está lá em cima na 4ª colocação, brigando entre os 4 mais bem classificados. Que seja um belo espetáculo. Exatamente, Meire. E o Santa Cruz vai fazer história hoje à noite. Bem longe da gente daqui. Bem longe da gente, né? Mas é um momento histórico, né? Nessa página centenária do Santa Cruz, o tricolor faz a primeira partida internacional do clube numa competição oficial. Santa Cruz e Independiente Medellín se enfrentam hoje, 9h45 da noite. Esse momento histórico do Santa você vai acompanhar ao vivo aqui com a gente na tela da Globo, logo depois de Velho Chico. E o repórter Tiago Medeiros está na cola do tricolor lá na Colômbia e mostra aqui pra gente como é que foi o treino tricolor por lá. Oi pessoal, olha só, 10 horas da noite aqui, horário da Colômbia, 8 horas aí no Brasil. Santa Cruz estava treinando, conhecendo o gramado do estádio Atanásio Girardot, local da partida desta quarta-feira contra o Independiente de Medellín. Só tivemos acesso aos últimos 15 minutos da atividade, porque o técnico Doriva optou por um trabalho fechado, secreto. Mistério como estratégia, o Doriva que não vai poder contar com o Keno, João Paulo e o Léo Moura, jogadores que foram poupados, porque estão desgastados fisicamente, ficaram no Recife. E resta saber com qual equipe ele vem para esse jogo. Uma formação mais defensiva ou uma equipe mais leve, explorando a velocidade e os contra-ataques para tentar surpreender o Independente aqui na Colômbia. O Independente que é muito forte, é o atual campeão colombiano, está na vice-liderança do atual campeonato local. A expectativa de um jogo dificílimo e de casa cheia. São esperados mais de 25 mil torcedores nesta quarta-feira à noite. O técnico Doriva falou sobre a expectativa para o jogo desta quarta-feira, que vai ser o primeiro jogo do Santa Cruz na história centenária do clube, numa competição internacional oficial. A gente tem que ser inteligente para administrar as 2 competições, como nós estamos na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que valorizar as 2. A gente sabe que nosso elenco não é tão grande, né, e vem desgastado, então por isso a gente fez a escolha de descansar alguns atletas, né, sabendo que a gente tem a partida de volta e que o jogo se decide em 180 minutos. Temos que fazer um grande jogo aqui e decidir essa eliminatória lá no Brasil. Bom, como disse o Tiago Medeiros, né, o Léo Moura, o meia João Paulo, o atacante Keno, esses foram poupados, não vão jogar, mas o Santa Cruz terá 2 novos jogadores à disposição nessa partida contra o Independiente Medellín. O meia Wagner, ex-chapecoense, estava no Goiás antes de chegar ao Santa, e o atacante Mazinho, que é do Palmeiras, estava emprestado ao Oeste, que é um clube da Série B, antes de chegar ao Tricolor. Então já tem 2 aí reforços para o meio e para o ataque, né? São jogadores que jogam ali nesse setor mais adiantado do campo. O Santa Cruz vai enfrentar
um clube que é campeão colombiano, o atual campeão. A força da torcida nos últimos 3 jogos, aí se a gente juntar, deu uma média de 23 mil torcedores. E vai ter que superar tudo isso para chegar aqui com condições de vencer e de avançar na competição. Mas o Santa está acostumado, né? Porque o Mundão do Arruda, quando lota, faz pressão contra o adversário. E aqui o pensamento positivo mesmo de longe. Amanhã a gente mostra como é que foi, né? Bom dia, então. Bom dia para você, Rodrigo. A paixão de um fiscal de feira por uma maçã do amor é a história inusitada que está num livro que vai ser lançado hoje em Olinda. O Agente Laranja e a Maçã do Amor foi escrito pelo cantor e compositor paraibano Chico César. É o 3º livro do artista e foi escrito para crianças entre 6 e 10 anos de idade. O lançamento é às 10 da manhã na Secretaria de Educação de Olinda, no bairro do Varadouro. E a gente vai falar agora sobre o acesso à informação e à cultura, que é um direito de todos. Mas nem todas as pessoas conseguem aproveitar um filme ou uma peça de teatro, por exemplo. E um dos motivos é a falta de adaptação do conteúdo a quem tem algum tipo de deficiência. Para lembrar o Dia da Luta Nacional da Pessoa com Deficiência, acontece no Recife um encontro que discute a acessibilidade nas produções culturais. A gente vai lá para a Caixa Cultural, que fica em frente ao Marco Zero, onde está o repórter Pedro Lins. Ele está falando sobre esse assunto hoje. Ô Pedro, como é que podem ser feitas as adaptações para que todo mundo possa aproveitar, por exemplo, um filme legal no cinema, uma peça bacana no teatro? Meire, para aquela pessoa que é cega, precisa de uma audiodescrição. O que é isso? É aqui contar justamente os cenários, essa mudança de cenários, descrever o que está acontecendo na cena. Para aquela pessoa que ela é surda, tem que ter aquela legenda também, tem que ter a questão de Libras também. Eu estou com a Andresa Nóbrega, que é a coordenadora desse evento que acontece aqui na Caixa Cultural. Estou com o Newton, que é cego, que é publicitário, e estou com a Shiva, que está até um pouquinho tímida agora, mas estava brincando comigo há pouco tempo. Eu vou começar primeiro conversando com o Newton. Eu queria que você contasse... Newton estava me contando antes um caso que aconteceu com ele num restaurante. Eu queria que você contasse para quem está em casa, Newton. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Né? A gente estava conversando sobre o respeito, né, à pessoa com deficiência e tratá-la como pessoa, que eu estava contando a eles aqui, que às vezes a gente chega num restaurante acompanhado de uma pessoa que enxerga e o atendente nunca se dirige a gente, sempre se dirige ao outro, né? Como que a gente não tivesse a capacidade ou a possibilidade de escolher o que é que a gente vai querer. Então, às vezes, as pessoas elas temem muito lidar diretamente com as pessoas com deficiência. E esse evento, eu acho que é um evento bacana, que mostra à sociedade que nós, pessoas com deficiência, nós participamos, nós consumimos cultura, teatro, cinema, nós participamos de eventos, né, de discussão. Então, é chamar todo mundo para vir para cá. Ok, Newton, obrigado. Justamente isso que o Newton está falando, né, Andresa? Não é só um evento para quem tem algum tipo de deficiência, é um evento para a população de uma forma geral. Bom dia. Bom dia. Exatamente, é um evento que tem como propósito, né, trazer discussões, palestras, mesas de debates, apresentações artísticas de teatro, cinema, para que a gente possa discutir sobre os vários recursos de acessibilidade comunicacional. Entre a programação, o que é que você destaca para a gente que vai acontecer hoje, a partir de que horas? Hoje, o nosso evento começa às 9 horas. A partir das 8 horas é que já pode estar chegando na Caixa Cultural para fazer o credenciamento. Não paga? Não paga, entrada gratuita. O que está programado para hoje? Às 9 da manhã tem uma mesa de debate com o Ministério Público, o SESC, representante da Universidade Federal de Pernambuco, para justamente trazer para a discussão a acessibilidade em pauta. À tarde, teremos uma apresentação de um laboratório artístico entre um artista com deficiência e um artista sem deficiência. Então, estarão aqui a Luana Perrucci e o Jefferson Figueiredo. A programação vai até sábado. O horário permanece sempre a partir das 9 da manhã? Isso. Hoje, às 9 da manhã. Amanhã começa às 13h30. Tem uma apresentação fechada para a escola, mas às 13 horas começa o credenciamento, sempre às 13 horas. E a programação vai até que horas?
Olha, hoje mesmo a gente tem até às 9 horas, inclusive com uma programação direcionada aos adultos maiores de 18 anos, com a sessão especial do Cine às Escuras, uma mostra erótica de cinema acessível. Ok, deixa eu voltar a falar com o Newton. Newton, o que você percebe hoje ainda de dificuldade para a pessoa que tem algum tipo de deficiência? É justamente essa falta de acessibilidade nesses eventos. A gente já está conseguindo alguns espaços, algumas ações pontuais, mas quantas peças teatrais são exibidas por semana? Quantos filmes entram em cartaz toda semana no circuito nacional? E nada disso tem acessibilidade para nós. A gente vai ao cinema e a gente tem que se contentar em não perceber aquilo que só é visto. Então, a gente precisa muito da audiodescrição, a pessoa surda precisa muito da Libras e da legenda, para que a gente possa participar, e não é só participar vendo, é participar da sociedade. Imagine, todo mundo está discutindo um filme que foi muito bacana, um filme que só que ele é muito visual. Como é que eu, pessoa cega, vou sentar com um colega que enxerga e discutir esse trabalho, esse filme em igualdade de condições com ele? Então, a acessibilidade ela é muito importante para que a pessoa com deficiência ela tenha essa inserção na sociedade, ela possa participar das conversas no trabalho, na escola. A opinião dela também. Da opinião dela, porque é a partir da acessibilidade comunicacional, da audiodescrição, da Libras, da legenda, que a gente vai ter o empoderamento, que é a possibilidade de eu interpretar a obra à minha maneira e levar a discussão para as outras pessoas também. Newton, muito obrigado por conversar com a gente. Agradecer também a Andresa Nóbrega. Lembrando, gente, que é aqui na Caixa Cultural, no bairro do Recife. A gente volta agora com o Meire no estúdio. Isso é importante para todo mundo. Todo mundo tem que ter acesso à informação, né? Aos meios de comunicação, à diversão também. E olha, de hoje até sexta-feira, especialistas de vários estados e do exterior vão se encontrar no Centro de Convenções em Olinda, no Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. E essas discussões são super importantes porque se referem a currículo escolar, métodos de ensino, uso da tecnologia, convivência entre pais e filhos, relação entre a família e a escola. E um dos temas desse congresso é a pedagogia da convivência. E o palestrante é o psicólogo Luiz Schettini Filho, nosso convidado de hoje aqui no estúdio. Ele vai explicar as práticas das relações entre as pessoas, a necessidade de saber ouvir para falar o apropriado, o comportamento que ajuda a melhorar a relação entre pais e filhos e também a relação da escola com a família. Muito obrigada mais uma vez pela participação do senhor aqui com a gente, doutor. Bom, essa pedagogia da convivência, o senhor escreveu um livro, inclusive é o mais recente dos 21 que o senhor tem. O senhor discute essa possibilidade de construção das boas relações. E como é que a gente faz isso na prática? Seria um tanto milagroso em poucos minutos dar uma solução para um problema que é milenar, né? Eu até acho e estou convencido disso, de que a grande doença do mundo é a perturbação da convivência. No momento em que a convivência começa a ser de uma forma mais humana, eu acho que os outros problemas começam também a diminuir e o mundo deverá estar muito melhor. Então, isso é dentro da família, é na escola, é no ambiente de trabalho. A gente precisa encontrar as formas de conviver com as pessoas. Se, por exemplo, a gente fala na família, há um problema muito complicado dentro da família em relação a isso. É que os pais parece que esquecem que os filhos, antes de serem filhos, eles são pessoas e que têm suas singularidades. Nós somos peculiares, nós somos diferentes uns dos outros. E essas diferenças é que vão constituir a convivência. Quais são os principais problemas que o senhor identifica nas relações em casa, por exemplo? Olhe, eu tenho o meu ponto de vista baseado na clínica em que eu estou lidando há mais de 40 anos. A mim me parece que falta na relação entre as pessoas a ternura, mesmo diante de situações difíceis, né? A gente já sabe desde muito tempo, por exemplo, que a palavra branda desvia o furor.
Não é? Então, diante de situações em que a agressividade seria até uma reação natural, a gente enfrenta a agressividade não com o mesmo tom de agressividade da outra pessoa. A gente vai encontrar um caminho de amenização disso aí. E a gente não pode confundir ternura com mimo. Por exemplo, partindo para a prática, vamos falar de famílias que têm um filho só e famílias que têm mais de um filho. Aquela família que tem um filho só e que quer cercar aquela criança com tudo, porque muitas vezes os pais não tiveram muitos recursos, mas aí querem prover a criança com tudo. E aí a criança se torna tipo um reizinho ou uma rainha dentro do lar. Isso pode gerar uma confusão grande também. Com certeza essa criança ficará impedida de aprender a convivência. Né? Isso é que eu chamo de cuidado desumano. Né? Às vezes nós cuidamos tanto de uma pessoa que a gente desumaniza a pessoa. E quando tem mais de um filho, doutor? Vamos dizer que teve um segundo filho, então é uma convivência mais equilibrada? Aquele segundo filho pode ser mais equilibrado do primeiro? Existe essa relação ou não? Então, o que existe é que quando há mais de um filho, torna-se mais fácil, embora mais trabalhoso, a gente lidar com a questão da convivência. Quando você tem um filho só, a gente perde um pouco o rumo das coisas e centraliza todas as esperanças da gente naquele filho. E aí é que eu acho que é um grande problema que surge na convivência. Pais, por exemplo, sobrecarregam os filhos com as suas esperanças. E aguardam desse filho uma resultante que muitas vezes ele não pode dar e não é necessário que dê. Então, olhar para o filho como uma pessoa é fundamental. Mas tem o outro lado dessa medalha aí, é o pai e a mãe olhar para si próprio como uma pessoa. Doutora, a gente recebeu inclusive perguntas de pessoas que estão acompanhando o Bom Dia Pernambuco, e mães e pais, enfim, e falaram sobre a importância de dar limites e que muitas vezes eles não sabem. Inclusive, 2 pessoas aqui pediram para o senhor falar sobre a chupeta, a criança que se apega demais à chupeta e não consegue largar, como se fosse um consolo para tudo. E tem um outro pedido aqui de uma telespectadora dizendo que a criança faz xixi na cama depois dos 5 anos de idade. Se é alguma forma de tratamento para essas situações? Essas coisas são relativamente simples. Né? A chupeta, por exemplo, que é muito condenada, e os dentistas condenam muito a chupeta, eles têm lá a sua razão por conta da mexida na arcada dentária, mas o aspecto psicológico da chupeta é importante. A chupeta tem sido vista como uma espécie de objeto transicional, isto é, que promove uma transição de um estado emocional para outro. Então, a chupeta não é tão terrível assim. Né? A chupeta chega, por exemplo, a ser melhor do que o hábito que algumas crianças têm de usar o dedo na boca. O dedo é muito mais difícil de você eliminar do que a chupeta, quando chega o momento próprio. E no caso da criança que faz xixi na cama também, é preciso tentar entender o momento que ela passa, né? Essa é uma questão pessoal, porque há crianças que controlam com mais facilidade do que outras, mas você mencionou aí após os 5 anos. Sim. Isso já deve chamar a atenção da gente. Por que já nessa idade a criança não controla isso? Entre parênteses, eu não tenho tempo de explicar melhor isso aqui, mas o xixi representa, simbolicamente, uma questão muito interessante. A água tende a reduzir a ansiedade. O xixi na cama é uma expressão da água que a criança usa de si próprio para reduzir a sua ansiedade. Não vai resolver completamente a situação, mas desde que a gente entenda isso como adulto, a gente vai construir, se possível, e eu acho que é possível, uma relação afetiva com essa criança, de modo a ajudá-la a reduzir a ansiedade, e esse xixi na cama certamente vai se reduzir drasticamente. É preciso entender o outro, como o senhor fala aí no seu livro. Eu gostaria até que o senhor mostrasse. Bom, o Dr. Luiz Schettini Filho, ele vai estar na sexta-feira, nesse Congresso Internacional, que a gente está mostrando aí para vocês desde o início do jornal, Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. É lá no Centro de Convenções em Olinda. As inscrições ainda podem
podem ser feitas, tanto lá quanto também na internet. A gente está disponibilizando aí na tela para você, né? www.tecnologianaeducação.com.br. O valor custa R$ 160. Doutor, como o senhor é um pesquisador, tem mais de 20 livros falando sobre essas relações entre pais, mãe, filhos, escola, o senhor também vai falar muito sobre essa abordagem. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para todas as famílias que têm essa tensão na convivência, né, na cobrança, no não saber dizer não muitas vezes. A convivência é a linha mestra da vida humana, né? Nesse congresso, por exemplo, onde vai trabalhar evidentemente a convivência dentro do contexto educativo escolar, acho que a ênfase será essa também, não é? Que é um grande problema na relação entre pais e filhos, a questão da escolaridade, e isso tem que ser percebido como um instrumento pedagógico de suma importância. Quando eu construo uma convivência boa dentro do ambiente escolar, por exemplo, os outros instrumentos que eu possa dispor vão ter uma eficiência muito maior. E aí, para fechar esse assunto e abrir um panorama aqui para uma discussão imensa, a gente, quando fala em convivência, a gente pensa muito na convivência da gente com o outro. Tudo bem, mas é fundamental que a gente aprenda a construir uma convivência boa da gente com a gente mesma. Aí as coisas vão se completar. Que mensagem. Muito obrigada pela lição de hoje. Muito obrigada. Boa sorte lá na palestra de sexta-feira, viu? Tá, obrigado. Um bom dia para o senhor. E daqui a pouco, veja como concorrer a uma das 500 vagas de trabalho oferecidas por uma montadora de carros em Goiânia. O Bom Dia também vai falar sobre um benefício do INSS, pensão por morte, Daniele. Meire, será que a pessoa pode escolher para quem vai deixar essa pensão depois que morrer? A gente fala sobre isso em instantes. Agora eu chamo o repórter Bruno Grubert, que hoje está lá no Fórum de Jaboatão dos Guararapes. Bruno, o que é que você tem para a gente no próximo bloco? Bom dia. Oi, Dani, bom dia para você. Bom, o Fórum já abriu as portas e daqui a pouco, às 9 horas da manhã, vai começar o julgamento de 2 dos 5 acusados pela morte do médico Arthur Eugênio. O crime foi em 2014. A família do médico já chegou aqui ao Fórum, faz um protesto silencioso pedindo a condenação dos acusados. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre esse julgamento. Bom Dia Pernambuco vai para o intervalo e volta já já. E ainda, bandidos invadiram na madrugada de hoje uma empresa de ônibus no Recife. Eles usaram um ônibus da própria empresa para quebrar a parede da tesouraria. A gente conta para você. E tem mais. O que é preciso saber sobre a doença de Alzheimer, Bianca? Ele, primeiro que não tem cura, né? Depois que também não tem uma prevenção, assim. É isso exatamente que vai prevenir. Agora, há coisas que a gente pode fazer. E essas coisas, a gente vai falar sobre elas daqui a pouco. Estou falando de atividade mental, de atividade social, de atividade física, de uma boa alimentação. Daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Bom Dia vai para um rápido intervalo. A gente volta já. Mais um caso de estupro foi registrado no Recife. Desta vez, o crime foi no bairro da Madalena. A notícia está no nosso portal na internet, o g1.com.br/pe. Seguinte, gente, de acordo com a polícia, uma jovem estava andando na rua José Osório quando foi abordada por um homem que estava de bicicleta. A princípio, a vítima pensou que se tratava de um assalto. Aí passou a bolsa, mas o bandido pediu que ela tirasse a roupa. A vítima passou por exames e prestou queixa na Delegacia da Mulher, no bairro de Santo Amaro. Perder um parente, um amigo, é sempre um momento de muita dor, né? Ainda mais quando acontece de forma repentina. Em meio ao sofrimento, é preciso organizar algumas pendências. Uma delas tem a ver com dinheiro. É aquela coisa de receber a pensão do INSS. A gente vai lá para o bairro da Encruzilhada, no Recife, para conversar sobre esse assunto com Daniele Fonseca, até para saber, Dani, quem são os parentes que podem dar entrada para receber esse benefício. Meire, os principais são o marido, a mulher, o companheiro, de um modo geral, e filhos menores de 21 anos. Mas em alguns casos, por exemplo, os pais ou até irmãos da pessoa que morreu
podem receber esse benefício. Quem vai tirar essa e outras dúvidas para a gente é o doutor Haroldo Pacheco, ele que é advogado previdenciário. Nessas situações que eu falei, em relação aos pais e irmãos da pessoa que morreu, eles podem receber, podem ser beneficiários também da pensão por morte? Em que situação? Bom dia. Bom dia, Meire. Sim, a lei prevê 3 classes de dependentes. A primeira, como você falou, são os pais, o cônjuge ou a cônjuge, o viúvo no caso, filhos menores de 21 anos ou maiores se forem inválidos. E na segunda classe, excluindo essa classe, os pais e posteriormente os irmãos, menor de 20 anos ou maiores se forem inválidos. Qual é o cálculo que a Previdência, a lei faz para estipular, para estabelecer qual vai ser o valor dessa pensão por morte? Bem, o valor da pensão por morte, se o falecido já era aposentado, será o valor da aposentadoria. Em caso dele contribuir, será 100% desse salário de contribuição, então não haverá nenhuma incidência de fator nenhum para a redução desse valor. Uma pessoa ainda em vida, claro, ela pode estabelecer, escolher quem vai ser o beneficiário dela depois da morte? Não existe essa possibilidade. A pensão por morte ela não é um direito patrimonial que, no caso, o segurado tem como escolher. Essa figura do designado, de indicar uma pessoa para receber, não mais vigora no nosso ordenamento jurídico. Uma situação muito comum. O homem tem a esposa, tem uma companheira, se separa e vive com outra. Depois da morte, esse benefício da pensão pode ser dividido entre essas duas pessoas? Sim, é importante lembrar que houve uma alteração a partir de 2015, no caso de requerimento de pensão por morte por parte de viúva, no caso, ou viúvo, companheiro, cônjuge. E hoje a lei ela exige uma contribuição mínima por parte do segurado e um tempo de convivência ou casamento mínimo, que são 2 anos. Então, nesse caso, a ex-esposa que era casada, se ela comprovar que mesmo separada dependia economicamente do falecido, no caso recebia alimentos, ela vai sim ter direito. E a companheira tem que provar, no caso, no mínimo 2 anos de convivência marital, a época do óbito. Aí a pensão será rateada em partes iguais. Desde o ano passado a gente teve mudança, principalmente no que diz respeito à pensão por morte para o companheiro ou companheira. Que principais mudanças foram essas, doutor? As principais mudanças foram em relação ao requerente viúvo, no caso a companheira ou companheiro ou cônjuge, que para esse caso a lei prevê uma contribuição mínima por parte do segurado, falecido, de 18 contribuições e um mínimo de convivência ou casamento são 2 anos. Além disso, se instituiu prazos de recebimento de pensão de acordo com a idade do requerente, da viúva ou do viúvo, Doutor Haroldo Pacheco, muito obrigada pelas suas orientações. E olha, gente, quem precisar resolver algum tipo de problema com a Previdência, inclusive o caso de pensão por morte, deve primeiro se informar pelo número 135 para fazer o agendamento e conseguir resolver a situação nas agências. Meire. Bom, e a gente vai voltar lá para o Fórum de Jaboatão dos Guararapes. Bruno Grubert traz outras informações sobre o julgamento dos 5 acusados de matar o médico Arthur Eugênio há 2 anos. Bruno. Meire, familiares e amigos do médico Arthur Eugênio vieram da Paraíba, saíram às 3 horas da manhã de Campina Grande, chegaram de ônibus, estão aqui fazendo aquele protesto silencioso, mesmo que fizeram na semana passada. E eu estou aqui com os pais do Arthur Eugênio e também com a mulher dele, a doutora Carla, a dona Ivani, a mãe e seu Alvino, o pai. Seu Alvino, os senhores vieram hoje de novo e se era uma estratégia da defesa dos acusados não contar com o protesto de vocês, não deu certo, Vocês vieram e qual é a expectativa hoje para acompanhar esse julgamento? Bom dia para o senhor. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente nós estamos aqui porque temos confiança de que a justiça será feita e que todos os assassinos vão pagar pelo que cometeram. Essa barbaridade, esse crime bárbaro. Agora, dona Ivanias, ontem o recurso que os outros acusados entraram na justiça, inclusive o médico que era colega do seu filho, que é o acusado pela justiça
de mandar assassinar o seu filho, o recurso deles foi negado, ele vai à júri popular. Como é que a senhora recebeu essa informação? Olha, eu recebi achando que a justiça realmente está começando a ser feita, porque nada mais correto do que esse julgamento que foi feito a respeito desse recurso, porque era o que deveria ter sido feito mesmo, né? Ter sido negado esse pedido dele, porque na realidade, pelos fatos, pelas provas, ele foi o mentor de tudo. Então, os outros não conheciam o Arthur. O filho dele não conhecia Arthur. Arthur não conhecia assassinos, não é? Arthur não conhecia delinquentes marginais. Arthur conhecia o médico. Então, nada mais justo de ter sido negado o recurso que ele impetrou. A senhora esteve aqui na semana passada junto com a família, acompanhou aquele imbróglio todo do adiamento. Como é que está a força da senhora hoje para assistir esse julgamento que deve ser tão longo? 1000 vezes mais forte do que a semana passada. Estamos muito mais confiantes, primeiramente em Deus e depois na justiça dos homens e mulheres de bem aqui de Pernambuco, não é? Desse corpo de jurados que vão julgar este caso. Ok, muito obrigado, mais força para vocês aí, boa sorte hoje no julgamento. Bom, Meire, a gente vai continuar acompanhando, é às 9 horas da manhã, a sessão vai começar e a previsão, só reforçando, é de que o resultado do julgamento saia só no dia 27, se forem cumpridos todos os ritos como a justiça está prevendo. Voltamos ao estúdio com você. Isso a gente fica acompanhando, Bruno. E olha, gente, durante a madrugada, 6 homens armados invadiram uma empresa de ônibus no bairro de Areias, no Recife. De acordo com testemunhas, os bandidos usaram um ônibus para derrubar parte da parede da tesouraria da empresa metropolitana. Eles arrombaram o cofre e levaram dinheiro e a arma do vigilante. Fugiram, né? A notícia agora é para quem está à procura de emprego. A fábrica da Jeep, que fica em Goiânia, na Mata Norte, vai selecionar 500 novos funcionários. A gente falou sobre isso ontem aqui no Bom Dia Pernambuco. Aí nós recebemos muitos pedidos pelo WhatsApp para relembrar o processo de inscrição. É o que você vai ver agora. A Agência do Trabalho de Goiânia, na Mata Norte de Pernambuco, lotada. Muita gente em busca de oportunidade. O Josinaldo também está nessa busca por emprego. Tá completamente difícil para todo mundo. A fábrica da Jeep anunciou 500 vagas para trabalhar como auxiliar de produção e auxiliar de logística no polo automotivo que fica em Goiânia. As vagas são para homens e mulheres, que podem ter desde o ensino fundamental incompleto até o ensino superior. Não precisa ter experiência para as 500 vagas, porque, de acordo com a Jeep, todos os selecionados vão passar por um curso de qualificação. Quando ele chega na empresa, ele tem várias áreas onde ele vai poder aprender a fazer atividade e esse período vai de uma semana até um mês, dependendo da atividade que ele vai exercer. Basta que ele tenha interesse e curiosidade. Para se candidatar a uma das vagas, é preciso cadastrar o currículo no site www.vagas.com.br/FCA Jeep. A expectativa é que os primeiros selecionados sejam chamados ainda esta semana. Vamos repetir para você. O site para fazer a inscrição é o www.vagas.com.br/FCA Jeep. A pessoa deve clicar em cadastrar currículo. Boa sorte. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer. A doença afeta o funcionamento do cérebro e causa, entre outros sintomas, perda de memória, dificuldade de comunicação, alteração na visão. E aí, de acordo com a Associação Brasileira de Alzheimer, mais de 1 milhão de pessoas sofrem com a doença no país. Estima-se que, por ano, surjam 100 mil novos casos. Hoje, lá na Praça do Carmo, em Olinda, acontece uma programação para chamar a atenção das pessoas para essa doença. Quem está acompanhando é a repórter Bianca Carvalho. Ô, Bianca, que outras consequências a doença de Alzheimer pode trazer? Meire, muita gente fica pensando que é somente perda de memória, né? E não é somente isso, porque a gente está falando de comportamento, a gente está falando de memória, a gente está falando de tanta coisa, de linguagem, da funcionalidade da vida da pessoa. Eu vou continuar conversando com Carla Nubia, ela é médica, e para dizer para a gente
as pessoas continuam se perguntando sobre isso, sabe? Mas meu pai tem, eu vou ter. Eu esqueço muito, eu sou esquecida desde criança, significa que eu vou ter. Se eu fizer palavra cruzada, estudar milhares de idiomas e não sei o quê, significa que eu não teria. O que é que a gente faz, Carla? Porque, olha, essa doença assusta muita gente. Isso. É uma doença assustadora que muda muito a vida da pessoa e da vida de toda a família. Então, a doença de Alzheimer é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas e que tem as 3 fases da doença. Mas existe também a fase pré-clínica, que na verdade a doença já vai se instalando de uma forma fisiopatológica, as lesões neuronais, mas sem nenhuma queixa clínica. Então, se diz que 15 anos antes do aparecimento dos primeiros sintomas já se começa a doença fisiopatologicamente falando, a lesão neuronal. Depois disso, existe uma fase chamada CCL, que é o déficit cognitivo, que é o comprometimento cognitivo leve, que são as pessoas que já estão esquecendo, a família relata, a pessoa mesmo refere esse esquecimento, se perdeu na rua, esqueceu de pagar uma conta, labilidade emocional, mas não há um comprometimento da funcionalidade ainda. Então, não preenche critério para as demências. Então, essa fase precisa ser muito bem acompanhada, porque ela pode se tornar demência. O papel da família é importantíssimo. A família não tem direito de esquecer daquela pessoa, ainda que aquela pessoa esqueça. Isso, o nosso lema é quanto antes você souber, mais tempo terá para lembrar. O que é isso? É exatamente, é uma doença que está se alastrando. A cada 4 segundos se dá o diagnóstico no mundo. Então, a percepção dos primeiros sintomas de qualquer alteração comportamental, funcional, da memória, da linguagem, é preciso haver uma investigação, que muitas doenças clínicas podem interferir nesse cérebro e, na verdade, não ser uma demência ainda. Não pode ser diagnosticada. Então, a depressão, a ansiedade, distúrbios clínicos que podem afetar essa memória. Hipertensão, diabetes, sedentarismo, tudo isso são fatores de risco que podem interferir no cérebro. Então, uma avaliação bem feita, bem completa dessa pessoa que está com queixas de esquecimento ou alterações na seara funcional, comportamental, vale a pena, porque você vai diferenciar que tipo de alteração é essa, a que nível esse cérebro está sendo afetado e que tem lesão ou não. Doutora, se não tem cura, os remédios ajudam em quê? As medicações, eles retardam o aceleramento da doença. Eles não param, não curam, não freiam. Eles diminuem a velocidade de perda. Então, vale a pena ser tratado, porque é uma doença que a gente tem que manter o máximo a funcionalidade, a conexão do mundo dessa pessoa e a autonomia e independência sempre nessa busca. Então, as medicações têm a sua efetividade nas 3 fases da doença. Doutora, deixa eu ampliar a conversa. Eu estou também com o Antônio Rodrigues, gente, que é o presidente da Associação Brasileira de Alzheimer aqui em Pernambuco. A gente falou de remédio. A rede pública, o SUS oferece esses remédios e na rede pública, onde é que as pessoas podem se tratar, doutor? Primeiro tem que passar pela atenção primária, num posto mais próximo da sua casa e ter um encaminhamento para os centros de referência, onde nós temos o centro de referência no Oswaldo Cruz, no Pan de Areias e no Hospital das Clínicas. O remédio também é gratuito, Isso, esses serviços oferecem. A partir do momento que é diagnosticado, então existe a prescrição médica e eles dão entrada na farmácia do estado, onde é fornecida essa medicação. Vocês fazem atendimento na associação também? Nós temos atendimento em grupo, nós temos semanalmente, nós temos o grupo de apoio para os familiares que estão em processo de adoecimento junto com o paciente, e nós temos também um aconselhamento familiar, com uma conselheira familiar, que é onde você liga para a associação e pede essa consulta com essa conselheira, é totalmente gratuita, esse grupo de apoio e esse aconselhamento para ajudar essa pessoa a lidar com os cuidados no dia a dia. Vamos chamar todo mundo para vir para cá a partir de agora até meio-dia para fazer o quê? Yoga, ginástica? Dança, frevo, estética, então tem cuidados com a estética, com a questão da pressão, glicemia e principalmente tentar como eu posso melhorar minha memória, e como eu posso trabalhar no dia a dia e fazer essas atividades de uma forma mais independente e autônoma possível. Doutor Antônio Rodrigues, muito obrigada. Doutora Carla Núbia, obrigada também. Gente, 7h30 começando, vai até o meio-dia. Eu estou aqui no Coreto da Praça do Carmo, em Olinda. Meire. E com orientações de saúde, a gente encerra hoje desejando para você tudo de bom. Bom dia e até amanhã.